O post-mortem é popularmente chamado de arte de fotografar os mortos. Muito comum na época vitoriana e em meados do século XIX, pois na época em que foi popularizado, a taxa de mortalidade era muito alta. Com as condições ruins da medicina e sanitária, as pessoas não viviam muito. A fotografia era um jeito mais barato para imortalizar seus entes queridos e principalmente crianças. A mortalidade infantil da época era muito alta. Normalmente, se você for pesquisar sobre esses casos, verá mais crianças do que adultos. Os corpos eram colocados em posições mais naturais possíveis, sentado no sofá ou em uma cadeira, e os olhos eram abertos para dar a ilusão de vida. Normalmente, quando o morto era uma criança, os familiares eram tirados juntos a ele. Para o fotógrafo é uma tarefa simples, pois o morto permanecia imóvel e nem respirava. Isso ocultava borrões por se mexer ou respirar. Nessa época as cidades eram nojentas e não tinham vigilância sanitária ou algo do tipo. Já ouviu falar sobre o fedor de Londres? Nessa época, Londres era a maior capital do mundo e a mais suja, e o governo britânico também não ligava muito para a sujeira, visto que era normal você andar pelas ruas cheias de esterco de cavalo. Com o tempo, as fezes dos cavalos se transformavam em uma lama escura e espessa, misturado com o verão. O fedor era gigantesco e fedia a ovo podre. Na época, os esgotos não eram ligados aos banheiros das casas como é hoje. Eram feitos para evitar alagamentos nas ruas, levando a água para os rios que existiam lá. Na época, as fossas eram localizadas nos jardins da população. Era um buraco que mede a 6 metros de profundidade. Quem era rico nesse tempo, contratava homens do solo para fazer a limpeza da fossa, mas quem era pobre não tinha dinheiro para contratar pessoas para limpar suas fossas. Nisso, quando transbordava, simplesmente eles pegavam os dejetos e jogavam nos rios perto de suas casas, e era a mesma água que eles bebiam. Depois de algum tempo, inventaram um sistema de descarga para tentar solucionar o problema das fezes, só que só piorou. As fezes iam para os esgotos que não transportavam tanta água e acabavam que transbordavam nas ruas de Londres. Com isso, quando chegava o verão, junto a ele veio várias doenças como cólera e a febre tifoide. Havia um rio chamado Tamisa, que na época de calor, fez com que ele reduzisse seu fluxo de água, fazendo com que as coisas abaixo dele boiassem. Havia lixo, animais mortos, ossos e corpos que talvez sejam de humanos. A humanidade nessa época não tinha a consciência que temos hoje e mal sabiam sobre bactérias ou coisas do gênero. Muitas pessoas nem sequer conseguiam ter uma infância notável. Morriam muito cedo. Todas as fotos, as pessoas se mostravam tristes e pareciam não ter vontade de viver. Isso realmente era triste.